Hora de falar de esporte, nosso assunto hoje, tênis de mesa. E eu estou recebendo aqui integrantes da equipe de Pouso Redondo, a ATMEPRE, os técnicos, né, Vinícius e Tina. Bem-vindos mais uma vez ao nosso estúdio. Obrigado mais uma vez. Depois de muito tempo, depois da pandemia, é muito bom poder voltar aqui. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E tem bastante coisa para contar, né? A gente teve uma competição recente com participação de atletas de Pouso Redondo, mais uma conquista para a cidade, né, Vinícius? Tu pode falar para a gente o que representou a participação dessas meninas aí no Sul-Americano? Bom, a gente teve 2 atletas convocadas para o Sul-Americano, nas categorias até 11 anos e até 13 anos. Depois de 5 anos, a gente voltou a ter uma atletas representando a seleção. A gente já tinha a Laira Silva, que em 2016, 17, 18 já tinha representado o Brasil. E foi uma alegria imensa, primeiro por poder voltar a jogar pelo Brasil, segundo por ter 2, né, por elas irem juntas, e depois também por a Tina, que é a técnica, ter acompanhado as 2. Foi muito legal, porque a gente sabia que um grupo maior do que uma só, a experiência seria provavelmente diferente. A gente já mostrou, né, o resultado do Sul-Americano, a gente acompanhou aí a competição e mostrou aqui no JR que a gente teve, então, as 2 meninas de Pouso Redondo participando, também a Mahaila Sardak de Rio do Sul e o Vinícius Heck lá de Rio do Oeste. De técnica, foi a Tina representando a nossa região, né, Tina? Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência para ti como técnica, claro, e também das meninas lá. Então, foi bem engraçado que quando a Laira participou, a gente acompanhou assim de longe. Então, estava sempre torcendo, sempre acompanhando. E poder ter ido foi uma experiência muito grande, assim. Foi a nossa primeira viagem internacional. Então, passar por todas essas informações de viagem, de cultura, comida, tudo diferente. E tentar manter o foco das meninas. Então, foi uma experiência, assim, que muito difícil de explicar, mas que, com certeza, deixou a gente mais preparadas ainda para as próximas competições. E a gente tem as 2 meninas bem novinhas, né? Porque aí era sub-11 e sub-13, então abaixo de 13 anos, né? E participando de uma competição tão grande, uma experiência que é nova, viagem internacional. Como é que faz para manter o psicológico delas preparado para competir, né? Porque a primeira participação numa competição como essa deve ser uma pressão enorme, né? Eu tentei conversar o máximo possível com elas e a gente conseguiu, assim, se preparar bem, tentar conhecer as adversárias. Tentar manter o máximo possível o foco na competição, né? Apesar de ser a primeira viagem, a primeira vez que a gente estava lá conhecendo as adversárias, a gente tentou se preparar antes, pesquisar um pouco sobre como era. No aquecimento, a gente tentava ver assim como elas jogavam, o que dava para fazer. E como a gente era o único país a falar português, foi engraçado também que, na hora dos jogos, eu conseguia conversar com elas, tudo que dava para pedir para elas. Sem spoiler para os adversários. Ninguém entendia nada, então foi bem engraçado, assim, na hora. Bacana, isso foi um ponto positivo para a estratégia de jogo, né, Vinícius? E em relação a resultados, né? Ficou dentro do que vocês esperavam das meninas? Sim. Inclusive, o que a Tina falou é verdade. A gente tenta, nas competições nacionais, também estaduais, a gente tem essa característica de sempre tentar passar o máximo de informações, levantar o máximo de informações possíveis, tanto a gente quanto os atletas, porque a gente entende que isso também ajuda a diminuir a ansiedade um pouco, né? E a gente ficou muito feliz com os resultados. A Tainara conquistou 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, né, para todos os gostos. E a Isabela acabou trazendo uma medalha de bronze. E a gente entendeu que foi muito positivo, foi além do que a gente imaginava, porque as 2 foram protagonistas nas suas equipes que jogaram, tanto a Tainara quanto a Isabela, e as 2 têm mais um ano na mesma categoria. Então, as 2 também conseguiram se classificar até as quartas de finais dos campeonatos individuais. Então, elas acabaram ficando entre as 8 melhores e ainda tem um ano dentro dessa categoria. Então, a gente ficou bem surpreendido positivamente e com uma perspectiva bem grande para o ano que vem, principalmente. Bacana. Agora, falar um pouquinho do que vem pela frente, né? A gente fala de competição que já passou, alegria de conquistas. Já começa a planejar as próximas, né, Tina? O que tem pela frente para a equipe? Semana que vem a gente tem o festival que a gente realiza na cidade. E a próxima competição é o estadual que a gente vai jogar em Chapecó. O estadual que Pouso Redondo costuma se destacar, né? Como é que está indo esse ano aí no estadual? A gente acabou esse ano tomando uma decisão difícil, que foi abrir um pouco mão da prioridade de priorizar o campeonato estadual,
A gente tá, talvez isso é que tenha permitido a gente ter chegado ao Sul-Americano, porque a gente acabou reduzindo a equipe e focando um pouco mais nessas atletas. E aí a gente está focando mais nas competições nacionais e agora internacionais, né? De peito estufado aqui. Então a gente está focando nisso. Mas a gente tem feito um trabalho também dentro do centro de treinamento, também de diminuir a quantidade de atletas que a gente atende. A gente reduziu bastante e a gente tem percebido instantaneamente que a qualidade tem aumentado, inclusive nas turmas das escolinhas, né? E aí a gente deixou para atender o volume de crianças maior dentro das escolas, porque a gente atende 2 escolas municipais, que a Tina é a professora de tênis de mesa. E também é um caso bem legal, tem uma das escolas que até o tênis de mesa é uma disciplina que vai no boletim, vale nota, tudo, bem bacana. Então a gente está focando esse ano mais em qualidade e um pouco menos de quantidade em relação ao rendimento. Era um dos projetos para o ano, né? Eu lembro que a gente fez uma entrevista lá no começo da temporada que tinha algumas mudanças até de rumo nos treinamentos, enfim, nos projetos de vocês. Isso está tudo se confirmando, vocês estão seguindo essa nova perspectiva? Sim, a gente pensou bastante antes de tomar algumas decisões lá dentro do centro de treinamento e estabelecer outras prioridades. Mas a gente está vendo que a gente está no caminho certo, os resultados estão aparecendo, a gente aumentou bastante a frequência dos nossos alunos e isso, consequentemente, gera mais qualidade, né? E a gente também está aí, acho que a Tina até poderia ter falado, a gente tem também o OLESC, né, em julho, que é um campeonato importantíssimo. A gente brinca internamente com os campeonatos da FESPORT, que a gente vê quem o atleta realmente é, porque são competições bem difíceis. E a gente, no naipe feminino, a gente já chegou a 3 finais consecutivas. Então, é um campeonato que gera bastante expectativa, principalmente porque agora a gente está com uma equipe diferente, né? Algumas já estouraram a idade, a gente vai com uma equipe diferente, então também tem essa expectativa na OLESC. É um grande foco, né? Só para a gente finalizar, a gente poderia ficar falando muito tempo, mas, né, é reduzido. Para a gente falar um pouquinho dessa questão das escolas, como é que está sendo para ti trabalhar isso, Tina? No começo foi bem difícil, assim, me adaptar, mas agora consegui me encontrar, assim. Então, as crianças e a escola me receberam muito bem e elas gostam muito de jogar. E eu fico muito feliz, assim, de ver que o tênis de mesa está crescendo na cidade. Então, é muito bom. E dali provavelmente sairão atletas para a equipe, né? Tomara. É a ideia. É a ideia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui ao vivo hoje, né? Boa sorte nas próximas competições, que a gente possa receber vocês muito agora que voltamos aí a ter entrevistas aqui para falar de muitos bons resultados que virão. Muito obrigado, foi muito bom ter voltado e um abraço especial para todos os atletas da TMEP que estão nos acompanhando agora também. Tá certo, obrigada, Tina. Valeu, pessoal. Tá certo.